Começa agora mais um Negócios e Soluções. Hoje vamos conversar sobre provisão financeira. Esse é um assunto do qual você vai se lembrar, especialmente no final do ano, quando a empresa tem que pagar benefícios extras para os funcionários, como 13º, salário, férias, por exemplo. Acontece que nem sempre esse dinheiro está disponível. Então, fique atento ao programa de hoje, porque vamos apresentar algumas soluções para você não ser pego de surpresa. Afinal, ninguém vai querer passar o Natal com a conta da empresa mais no vermelho do que roupa de Papai Noel, não é verdade? Que o Brasil é o país dos impostos, todo mundo já sabe. Segundo o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil está em segundo lugar no ranking dos países com impostos mais altos do mundo. Por isso, às vezes acontece de algumas empresas ficarem em dívida com o governo. Mas pelo menos há uma boa notícia para quem tem contas a acertar. O governo dá uma nova possibilidade de parcelamento aos débitos. Menos mal, é o chamado Refis 3. Vamos entender melhor como reparcelar as dívidas e qual a maneira mais interessante de se fazer isso. Quem se beneficia? Todas as pessoas jurídicas podem se beneficiar desse parcelamento, inclusive as que estão no Simples. Quais impostos podem ser parcelados? São aqueles geridos pela Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que está em alguma cobrança judicial ou administrativo, e também da Previdência Social. Confira quais são os impostos: IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IPI, INSS Empresa, Imposto de Exportação, Imposto de Importação e o Simples Federal. O que não pode ser parcelado são os tributos que têm a retenção na fonte, em situações que a empresa é obrigada a fazer a retenção na fonte, porque é um valor devido por terceiros. Qual a importância de honrar o parcelamento? Então é muito importante que o empresário observe atentamente o pagamento desses débitos, uma vez que se ficar 2 vezes sem pagar, né, seja de forma alternada ou não, né, ele vai ser excluído desse plano. Quais as vantagens para o empresário? É extremamente importante que ele legalize sua situação fiscal, né, tendo em vista que ele tem interesse em disputar licitações, né, procurar financiamento em instituições financeiras, adquirir compras, né, ter créditos no mercado para comprar com fornecedores e etc. Quem tem débitos que venceram até 28 de fevereiro de 2003 tem 3 opções de pagamento: à vista com desconto de 30% nos juros e 80% sobre a multa, parcelado em 6 vezes com desconto de 30% nos juros e 80% sobre a multa, com parcela mínima de R$ 200 por tributo, reajustada pela taxa Selic. Parcelado em até 130 vezes, com desconto de 50% sobre a multa, com parcela mínima de R$ 200 para empresas que optaram pelo Simples e de R$ 2.000 para as demais pessoas jurídicas, com reajuste pela TJLP. Para os débitos que venceram entre 1º de março de 2003 até 31 de dezembro de 2005, o pagamento pode ser feito à vista ou em até 120 vezes, com parcela mínima de R$ 200 por tributo, reajustada pela Selic. Não se esqueça dessa data. O pedido de parcelamento deve ser protocolado até o dia 15 de setembro desse ano. Pode ser feito pela internet, através dos sites da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Lá você também encontra mais informações. Boa sorte! Daqui a pouco a gente volta para conversar com você e com os nossos consultores sobre provisão financeira. Vamos ver como é que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, com planejamento e reserva mensal, a empresa se mantém equilibrada. Até já. Esta pequena empresa que fornece
acesso a informações sobre editais de licitações públicas surgiu em 1999 e aprendeu a importância de se organizar e fazer uma provisão financeira. Aqui, o valor das despesas necessárias para o 13º dos funcionários é economizado mês a mês durante todo o ano. Assim, os donos não precisam se preocupar em arranjar clientes extras ou abrir mão de seu prolabore no final do ano. Não é simples, porque não é mágico. Não tem como chegar no final do ano e sua folha dobra e o seu faturamento não tem mágica nenhuma para dobrar. Então, você tem que ter planejamento para fazer a previsão, para evitar surpresas. O ideal é diluir estes valores em 12 meses, mas quem quer ainda pode organizar suas despesas de final de ano. Ainda dá tempo e não é uma coisa impossível, porque toda empresa tem alguma coisa que você pode deixar para depois, que você pode deixar de fazer naquele mês para você reservar um valor desse 13º. Para uma provisão eficaz, é necessário um contínuo e minucioso controle financeiro, peça-chave para o crescimento saudável de toda a empresa. Às vezes o empresário fala assim, mas todos os dias vou ter que pegar saldo bancário, conciliação bancária, todos os dias levantar o que eu tenho para pagar, o que vou pagar daqui a um mês precisa. Você, com esse trabalho a mais que você faz, que ele aparente a mais, você fala, mas eu não tenho tempo, eu tenho que administrar a empresa, eu tenho que fazer tudo. Mas faça. Provisão financeira, assunto muito importante. Para isso, nossos consultores Sebrae, o José Eduardo Ferreira Lopes e o Ari Antônio Rosolém. Nessa batalha diária, esse dia a dia aí, para não chegar no final do ano e ficar com as contas no vermelho, eu pergunto, é imprescindível uma reserva mensal, Ari? Exatamente. É muito importante que o empresário mensalmente separe uma parte das suas reservas para 13º e para férias e, eventualmente, a multa, se tiver alguma dispensa, para multa sobre fundo de garantia, a dispensa de algum funcionário que ele tenha. Mas, para isso, para que a empresa tenha condições de gerar esses fundos para essa reserva, o que é importante? Que a empresa planeje, ou seja, trace uma meta de venda mensal para que possa ser atingida e, dentro desta meta mensal de vendas, eu possa pegar a minha estrutura e repassar para o preço de venda. Ou seja, todas essas provisões devem estar incluídas no meu preço de venda, né? Então, esse é um ponto fundamental, o preço de venda. Um outro ponto importante que deve observar também no planejamento é que o empresário compre o necessário, não compre para estocar, não faça compra, vamos dizer, uma compra desnecessária. Por quê? Se ele fizer uma compra desnecessária, o que vai acontecer? Ele vai precisar de um capital de giro. Não necessariamente no final do ano. Não necessariamente no final do ano, né? E que ela já pode ir provisionando. Por exemplo, uma pessoa que tem um automóvel sabe que num determinado momento vai ser necessário fazer o motor desse automóvel, né? Então, e esse automóvel não se desgastou naquele momento em que ele vai ter que fazer esse serviço. Ele foi se desgastando ao longo do tempo. Portanto, ao longo do tempo, ele tem que fazer a provisão para, quando chegar aquele momento, ele ter os recursos necessários, os recursos adequados para que não passe por dificuldades. Você falou que não é só pegar uma parte da receita da empresa lá e guardar, não é? Que no planejamento entra também a formação do preço que essa empresa vai trabalhar. Quer dizer, até isso entra, não só o gasto com funcionário, com fornecedor, com impostos. E uma outra coisa que a gente tem que provisionar também é o lucro da empresa, que é uma das partes mais importantes. Porque a empresa que não gera lucro não pode crescer, não pode investir. Então, dentro do meu preço de venda, além dessas provisões todas, eu tenho que colocar a minha parcela de lucro. Você me falou das gavetas, né? Isso, porque na realidade nós temos o fluxo de caixa que tem várias gavetinhas, né? Então, numa das gavetas são os fornecedores, que eu boto dinheiro para pagar meus fornecedores. Na outra gaveta são salários mais encargos mensais. Na outra gaveta eu tenho lá a gavetinha das minhas provisões. E tem uma outra gaveta que eu acho muito importante que o empresário tem que ficar atento,
que é a gaveta do lucro. Porque em qualquer, né, dificuldade que eu tenho, eu posso recorrer àquela gaveta, não é verdade? Se por acaso alguma meta de algum mês eu não conseguir atingir o objetivo, então eu tenho um suporte lá que é o meu lucro, a gavetinha do lucro, né? Então o lucro é muito importante, não podemos nos esquecer do lucro, que é a parte principal do nosso negócio. Como nós estamos falando de provisão financeira, o que é provisão para devedores duvidosos, Zé? Me ajuda. É o seguinte, você, nas suas vendas a prazo, você tem valores a receber no futuro, né? Você vende alguma mercadoria e num determinado prazo. Só que, às vezes, o cliente não te paga naquele prazo estipulado, naquele prazo que foi contratado, né? Ou ele te paga atrasado ou ele não te paga. Esses são os inadimplentes. Isso. Tá certo? Então você tem que provisionar isso, você tem que saber quanto daquele valor que você tem a receber, você provavelmente não vai receber. Então você tem, historicamente, fala assim, olha, 5% dos meus valores a receber eu não consigo receber por algum motivo. Então você já tem que provisionar e falar, bom, 5% daquele valor que eu considero como contas a receber, na realidade não são contas a receber, são valores incobráveis, portanto eu já tenho que tirar do meu contas a receber, tenho que fazer uma provisão para devedores incobráveis. Pelo que você está vendo, provisão financeira parece, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é isso? Inclusive, vocês se lembram aí, o senhor Oswaldo, taxista, já participou de um programa conosco e nos disse que todo dia, toda noite, final do dia, ele retirava R$20 da férias, no dia seguinte depositava no banco. Isso garantia para ele, ao longo de 5 anos, a possibilidade de troca do veículo, troca do carro, que é o instrumento de trabalho dele, sem precisar de financiamento. R$20 por dia, a 30 dias por mês, são R$600. 600 vezes 12 meses, que são ao ano, R$7.200. Guardado em poupança, ele já rende um pouco. Vezes 5 anos, que é a média que eu guardo para trocar o carro, já dá o valor de um carro novo à vista e ainda sobra para outras despesas que tem de lacramento. Quer dizer, é uma forma de providência financeira, não é isso, Ari? E eu pergunto, existem outras, né? Exatamente, as empresas fazem da mesma maneira, só que elas chamam de depreciação do equipamento, né? Ou seja, o que é essa depreciação? Eu calculo, compro um computador, ou compro um equipamento, uma máquina, estipulo uma vida útil para essa máquina, né? E essa vida útil, o que eu faço? Vou dizer, eu comprei uma máquina, vou depreciá-la em 10 anos. Então, uma parcelinha todo mês dessa máquina, eu vou guardando como uma provisão de depreciação, né? Vou guardando como depreciação. Ao longo dos 10 anos, se eu pegasse essa parcela, aplicasse numa poupança, daqui a 10 anos, eu teria condições de comprar uma máquina nova com a poupança que foi feita, né? Então, isso é mais ou menos o que aconteceu com o taxista, né? Pega uma pequena parcela todo mês e vai guardando. Ao longo do tempo, eu posso fazer isso com automóvel, com computador, com equipamentos de escritório, com cadeiras, mesas. Mesmo que não garanta a recompra em 100%, mas no menos 70%, 80% do valor você tem. Eu deprecio exatamente aquela perda que eu tenho entre a diferença de um novo e o velho, o valor do velho, né? Seu Eduardo, me ajuda numa coisa. A empresa que não fez a provisão financeira, porque a gente está falando, todo mundo está em casa acompanhando, não, eu faço direitinho. Tá, e aquele que fala assim, caramba, eu não estou fazendo a minha, o que vai acontecer? A gente vê aí todo final do ano as empresas correndo para os bancos para fazer empréstimos para pagamento de 13º. Né? Por que ela está correndo aos bancos para fazer empréstimo para o 13º? Porque ela não fez a devida provisão durante o ano. E aí o que acontece? Como todo mundo corre para pegar a mesma quantidade de recursos, esses recursos são muito mais caros, não é isso? Então ela acaba pagando uma taxa de juros muito alta pela falta do seu planejamento. Assim como a empresa que não fez a devida provisão para a depreciação dos seus equipamentos, quando vai precisar trocar esse equipamento, não tem dinheiro para isso. Sem o planejamento, realmente a empresa, sem as devidas provisões, a empresa realmente está fadada ao fracasso. Ali, tecnicamente, existem outros tipos de provisão? Existem provisões para, do que nós já falamos, 13º, férias,
Se eu dispenso um funcionário, eu tenho que ter uma reserva para poder pagar a multa sobre o fundo de garantia. Os 40%. Os 40% sobre o fundo de garantia. Eu tenho que ter uma reserva para manutenção, como o José já havia falado, né? E o importante de tudo isso, que às vezes eu não faço nenhuma dessas reservas e vou ao banco, como disse o José, e o pior é que a maioria das vezes o empresário não consegue no ano seguinte pagar as parcelas do empréstimo. Por quê? A empresa dele nos primeiros meses do ano não consegue gerar lucro. E a gente consegue pagar o banco com o quê? Com o lucro que a empresa gera. Olha, agradeço muito a participação do Ari, do Zé Eduardo. Voltaremos a esse assunto aqui no programa, não tenha dúvida nenhuma disso. E para que você não perca na memória, não é? Vale a pena anotar o resumo da nossa conversa de hoje. Anote aí. Não compre para estocar, compre só o necessário. É preciso ter planejamento, disciplina e paciência para fazer suas provisões. A parcela de lucro tem que estar dentro das provisões. É importante que o empresário compre bem e tenha um bom planejamento financeiro para não usar o dinheiro da reserva. O empresário deve separar mensalmente os recursos para férias, 13º salário, multas e outras despesas eventuais que acontecem durante o ano. O empresário que não consegue fazer sua provisão tem que recorrer ao banco quando tiver que efetuar esses pagamentos. Para esclarecer dúvidas ou dar sugestões, fale com a gente. A sua ideia pode virar o assunto do próximo Negócios e Soluções. Mande um e-mail para sebraenatv@sebraesp.com.br. A gente volta num instante. Todo mundo sabe que tempo é dinheiro. Ao apostar nessa máxima, o dono de uma tornearia de Araçatuba, no interior de São Paulo, descobriu um jeito diferente de atender aos seus clientes. Veja aí. Na época que eu trabalhava com meus pais, a gente gerenciava a empresa, nessa oportunidade a gente já percebia que a gente tinha alguma coisa a ser mudada, tanto na parte administrativa, como na parte de atendimento ao cliente, buscar o cliente. Aí a gente já vinha com a cabeça montado para fazer um diferencial, procurar um diferencial. A gente procurou adquirir alguns equipamentos como máquinas, né, de última geração, com maquinário novos, funcionário qualificado, funcionário que tinha um curso específico para essa situação. E começamos a adquirir o quê? Caminhões, caminhonete, moto, para poder ir buscar, levar, fazer um atendimento diferenciado ao cliente que até o momento não tinha. Porque o cliente tinha que vir a você. Hoje a gente vai ao cliente. A gente começou a ir a usina, de porta em porta, vamos dizer assim, né? De porta em porta. Conversar com o departamento de compra, com o gerente de compra, mostrar o nosso produto, né, o nosso equipamento, e aí foi indo, com propagandas, marketing também, né? Foi boa a aceitação, foi uma excelente aceitação, porque você facilitou bastante, né? Antes eles tinham que deslocar um motorista, o caminhão dele, para vir trazer um serviço. Hoje ele não necessita mais, basta uma ligação que o nosso gerente administrativo vá contactar o motorista, ele vai lá na mesma hora buscar, entrega com rapidez também, que é muito importante, porque a usina depende de tempo, ela não pode parar. As boas ideias realmente podem fazer a diferença. Ele se destacou da concorrência e aumentou o faturamento da empresa. E é também do interior de São Paulo, lá de Jundiaí, que vem a história da Solange. Proprietária de uma adega, ela transformou a tradição familiar em negócio. Enfrentou dificuldades, venceu obstáculos e, aos poucos, faz a empresa mudar da água para o vinho. O banco que eu trabalhava foi privatizado e a gente precisou tomar uma decisão, né? E eu optei pelo sítio, pela adega, tá? Pela tradição da família.
e fiz, né, e resolvi transformar essa cultura, essa tradição, num negócio. Não foi uma decisão fácil, foram etapas que foram sendo vencidas. Num primeiro momento eu precisei, por exemplo, escolher o nome do meu vinho. Era uma coisa que eu sabia que tinha que ser, que tinha que ficar, não poderia mudar em determinado momento. E eu também queria que tivesse alguma coisa a ver com a nossa família, tá? O nome saiu, tá? Ficou bom. Depois, no segundo momento, eu senti a necessidade de divulgação da adega, porque a gente tinha um produto bom, a gente tinha uma boa apresentação e a gente estava escondido, porque a minha propriedade é rural, e as pessoas não sabiam que existia. Então, senti a necessidade da divulgação. E a gente foi aprendendo e agregando as técnicas novas, né, de vinificação, sem deixar de lado a tradição da família. Tem que gostar e fazer bem feito tudo que a gente faz. Mudar de carreira, arriscar um novo negócio, como a Solange fez, às vezes não é tão fácil. Mas o importante é correr atrás, persistir e tentar realizar o que parece impossível. Quem sabe dá certo, não é mesmo? Que pena, né? Mas encerra-se aqui o Negócios e Soluções de hoje. Se você também quiser participar, entre em contato com a gente, tirar dúvida, dar sugestões ou até mesmo fazer críticas. Fale com a gente pelo portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre o programa e os assuntos discutidos aqui. Semana que vem a gente volta. Até lá.